Maracanã em silêncio, porque hoje não é dia de jogo. Mas a Flu TV está aqui para contar para você como é que funciona o trabalho de arenas. Minha gente, tem um departamento de arenas e eu tô aqui, olha, com a gerente de arenas, Thalita Reis, que é o departamento responsável por fazer tudo acontecer em dia de jogos do nosso Fluminense. Então, para você entender, torcedor tricolor, o giro hoje é aqui no Maracanã. Tem toda uma galera por trás que trabalha pensando na logística em tudo para cada jogo, né? Para quando você chegar aqui, para nós torcedores, quando pisamos no Maracanã, desde a entrada principal até aqui na arquibancada, vocês já pensaram em tudo, né? Sim, exatamente. O trabalho começa muito antes da bola rolar, muito antes dos portões abrirem. No dia do jogo em si, a gente chega aqui por volta de 4, 5 horas antes da partida começar. E eu costumo dizer que no dia do jogo, para mim já é um jogo que passou. Eu já estou pensando no próximo que vai vir. E a logística que vocês pensam é desde antes do começo da partida, durante e depois. A gente começa a planejar o jogo pensando nos valores de ingresso, de acordo com cada campeonato, do público que vai estar presente, na questão de segurança, de mobilidade ao redor do estádio. Então, a gente conversa previamente com a federação, com os órgãos de segurança, com o Ministério Público. Então, são todas essas instituições que juntas fazem o jogo acontecer. Vocês pensam na logística, na entrada, na saída, e isso não só dos torcedores, mas também de todos que vêm trabalhar na partida. Então, quando o Fluminense tem um mando de campo, ele tem que pensar em tudo isso, né? Sim, exatamente. Dos funcionários, da equipe de operação do estádio, que a gente trabalha junto ao Maracanã com isso, com os seguranças, ambulantes, pessoal dos bares, toda essa questão que a gente tem que pensar no entorno do estádio também. Isso acontece geralmente quando tem os jogos grandes, que tem que ter o bloqueio das vias. Então, isso é pensado com antecedência, é pensado também junto a Sete Rio, por exemplo, que eles têm que ter ciência do que vai acontecer ali, do porte do jogo, do regulamento de cada competição, porque são competições diferentes, né? Então, por exemplo, na Libertadores a gente não pode deixar que as pessoas estejam no entorno do estádio sem o ingresso. Então, também é um pensamento, são reuniões que acontecem previamente para a gente chegar na hora do jogo e o torcedor conseguir chegar aqui com a maior tranquilidade possível, e os funcionários também, claro. Campeonatos diferentes e aí logísticas diferentes, regras diferentes, vamos se adaptando a cada jogo. A gente é mandante nos jogos no Rio, mas a gente vai visitar, então tem todo um trabalho também de reciprocidade entre os clubes. O Fluminense é um clube que é muito bem recebido por todos os outros clubes, então é um facilitador para a gente, e a gente também faz questão de receber os nossos visitantes da melhor forma possível. Qual é aquele desafio que pode acontecer num jogo ou em outro, às vezes um clássico, uma final? O nosso maior desafio é que o futebol é o desafio em si, né? Então a gente depende muito, 99,9% do que está em campo. A gente prepara o jogo com toda a estrutura para que, óbvio, não tenha nenhum problema, mas o que a gente depende mesmo é do que está em campo, por trás das câmeras, né? Que as pessoas chegam aqui, entram e acham que já está tudo ótimo, e não sabe tudo que vem por trás, que é desde, por exemplo, sei lá, às vezes o gramado não irriga e a gente tem que correr para fazer isso. Mas o nosso maior desafio é que as pessoas venham ao estádio, se sintam bem, se sintam seguras e que acompanhem sempre o Fluminense de perto. Quando acabou uma partida, você já está ali com a cabeça já pensando na outra, em como é que vai ser, em horário de jogo, o que vai precisar, se vai precisar de bloqueio, se não vai precisar, como é que vão ser os acessos, quais são os tipos de acessos que terão. E não só nas partidas do Rio, né? Porque a gente também faz o atendimento ao torcedor do Fluminense nos jogos fora. Então, muitas vezes a gente sai daqui, muitas vezes já aconteceu da gente sair do estádio direto para o aeroporto junto com a delegação para preparar um jogo que vai ser fora, para receber os sócios, os torcedores do Fluminense fora do Rio. Então é sempre assim, o jogo do dia já é um jogo passado, a gente está sempre pensando no próximo. E o Fluminense tem proporcionado também aos torcedores sempre eventos, né, nos jogos. Exatamente. Isso tudo também passa ali, né, pelo crivo de arenas, por vocês trabalharem, por pensarem como é que vai ser a entrada, a saída, o suporte daquelas pessoas. A partir desse
do jogo de despedida do Fred, né, que foi em julho desse ano. Lógico, foi o maior jogo que com certeza a gente já fez aqui no Maracanã desde a reforma. Foi um dia inesquecível, teve o show do Belo no gramado, e a partir daí a gente percebeu que seria legal também trazer isso para os jogos mais comuns, digamos assim, e para o torcedor, que o torcedor gosta de estar aqui. A gente teve um sucesso absoluto nos eventos que a gente fez dentro da arquibancada, trazendo grupos de pagode, animação para as crianças, algumas outras atividades ali também de pintura. A gente consegue trazer o público para dentro do estádio mais cedo e assim proporcionar também mais segurança fora do estádio, né? Que aí não chega todo mundo junto, aglomerando e tendo outros tipos de problema. Pré-jogo já é dentro do estádio, curtindo alguma das ações que o clube preparou, pensando exatamente ali, né, no conforto, na diversão desse torcedor que vem ao estádio. E junto a isso também, a gente, esse ano foi um ano bastante revolucionário para a gente de Arenas, por ter sido também pós-pandemia, né, que a gente ficou durante 2 anos sem público, e voltamos com algumas novidades, como foi, por exemplo, o e-ticket, que foi um baita sucesso que a gente teve, por enquanto, para os nossos sócios com exclusividade, mas a gente vai trabalhar para atender todos os nossos torcedores, que é uma facilidade sem igual. A pessoa apresenta o celular, na hora entra sem nenhum problema e muito fácil, não precisa ir a nenhum ponto de venda trocar, ficar andando com o ingresso na mão, e facilita mais ainda a vida do torcedor. Tudo que acontece tem a ver com o trabalho de Arenas. Então, quando o ônibus das delegações estão chegando, os torcedores que estão ali passando pelo Match Day, as crianças, né, da Escola de Guerreirinhos que vêm aqui também, tudo isso passa por Arenas. Até agora que voltou, né, as crianças terem a possibilidade de entrar em campo novamente também, né? Tudo que acontece no jogo, desde a entrada das crianças até o que passa no telão, tudo isso passa pelo setor de Arenas. Todas essas informações de as crianças que entram em campo, hoje em dia é uma experiência exclusiva para sócio também. É bom lembrar isso, que tanto a entrada das crianças quanto o Match Day, que é uma ação muito legal, que os torcedores podem ir ao vestiário, recepcionar os jogadores quando chegam, mandar aquela energia boa para eles, que esse ano funcionou muito bem. Então tudo isso é um trabalho de Arenas que a equipe faz, eu acho particularmente muito bem. Eu sou testemunha, também acho que faz muito bem. E Thalita, você tocou num ponto que eu até te perguntar, porque teve o tempo da pandemia, mas nem por isso o trabalho de Arenas deixa de acontecer, né? Muda um pouco aquela dinâmica. Muda, só que não tem público, porque a gente precisa, da mesma forma, de todas as autorizações dos órgãos de segurança. Na época da pandemia, a gente fazia um trabalho de logística aqui junto com as torcidas organizadas, que eles organizavam as bandeiras, fizeram alguns mosaicos, inclusive. É sempre bom lembrar que existe uma coparticipação do Fluminense na administração do Maracanã. Então, nessa questão das festas, da torcida, a nossa posição é essa, é juntar, facilitar com que a torcida venha e faça a festa mais linda do mundo, né? Somos suspeitos, falar, né, sobre a festa da torcida do Fluminense, que é sempre linda, mas como a Thalita falou, vai haver uma montagem de mosaico, o torcedor organizou, pensou. O papel de Arenas ver essa questão, olha, quem pode entrar para montar antes, como é que funciona isso e aquilo. No mais, é sempre a nossa torcida fazendo aquela festa linda que vocês aí estão acostumados a fazer, e a gente agradece e vibra muito junto. Thalita, já teve algum momento assim, de acontecer alguma coisa inesperada em algum jogo com o pessoal de Arenas, que você falou assim, caraca, peraí, isso aqui saiu muito do controle? Algumas curiosidades, assim, né? Teve uma vez, tem alguns anos isso, que teve um apagão no Rio, teve um temporal. Eu estava no jogo. Aí teve um apagão aqui, foi na primeira rodada do Brasileiro, então tava aquela tensão ainda, caiu uma árvore aqui, mas foi tudo resolvido, não tivemos grandes problemas. Que a torcida do Fluminense é uma torcida muito boa de trabalhar. A gente tem esse retorno de ser uma torcida que tem muita família, então as pessoas costumam seguir e fazer o melhor para o clube. Então, para a gente isso é sensacional.
Isso é um facilitador. É um facilitador, né? Exatamente. Eu falo, eu morro de saudade de estar na arquibancada, mas por outro lado a gente está literalmente do outro lado, né? A gente está vendo aquilo ali acontecer e quando acontece bem é uma satisfação que é indescritível. E o fato de ser essa torcedora, não só você, como todos da equipe, que sente essa saudade da arquibancada também, facilita, né, nessa questão do trabalho, porque você entende como aquele torcedor está se sentindo ali, o que de repente é mais fácil para aquele torcedor conseguir um acesso. Sim, exatamente. Então, essa proximidade, né? Porque a gente pensa com as duas cabeças, né? A gente fala, tudo bem, a gente tem que fazer o melhor trabalho possível, mas a gente também tem que fazer pensando no que a gente gostaria que fosse feito como torcedor. Tricolor, graças a Thalita você matou a sua curiosidade de como funciona e como tudo acontece nas partidas do Fluminense aqui no Maracanã ou em qualquer estádio aí pelo Brasil e pelo mundo. Thalita, obrigada. Obrigada a você e aproveitar também para convidar o pessoal para o Carioca que começa. A gente está morrendo de saudade, mas em janeiro a gente está de volta e com as portas da nossa casa abertas. Espero que com um ano ainda melhor do que foi 2022. Que venha 2023 e você continue aqui com a gente.